Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será processos que transformam vida. Todos os discípulos do Senhor Jesus tiveram vidas transformadas. Amém? Todos nós tivemos uma vida transformada. Amados, Deus trabalha por meio de processos. Sabia disso? Tudo é um processo na mão do Senhor. Às vezes são as pequenas decisões que podem mudar a sua vida para sempre. Se ligue. Jesus, minha razão de viver. Tudo é um processo de Deus em nossas vidas. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a vida de Simão. O nome só foi citado uma vez na Bíblia. E tem processos que transformam vida. A vida dele foi transformada. Uma pessoa até desconhecida. Mas tem um relato dele na Bíblia. E foi muito importante o processo dele. Portanto, Deus trabalha por meio de processo. Se está havendo mudança em sua vida, algum processo, é Deus trabalhando. Amém? Vamos meditar? Amado, tudo que você está vivendo em sua história faz parte de um processo de Deus em sua vida. Tudo. Tudo é processo, tudo é propósito de Deus. Os processos de Deus transformam a nossa vida, pode ter certeza disso. Eu e você somos seres em desenvolvimento e Deus está nos desenvolvendo através deste processo. Hoje nós vamos aprender com um homem que tem sua biografia pouco citada na Bíblia, mas que tem profundas lições sobre os processos que podem transformar a nossa vida. Vamos ler o verso onde ele é citado. Marcos 15, 21. Lá em Marcos 15, 21, diz o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Olha só, em meio a multidões, um certo homem chamado Simão vinha do seu trabalho, vinha do campo. E ali ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, em um momento em que Cristo não suportou mais carregar aquela cruz. Amado, nós estamos olhando a história de Simão. Quem é Simão? Quem é esse homem? Qual é a história dele? Amado, a história de Simão é a história do homem improvável que os soldados romanos pegaram no meio da multidão para carregar a cruz de Jesus. Imagine aí, no meio da multidão, foi lá e falou: é você agora que vai ajudar a carregar a cruz. Imagine aí. Se fosse nos dias de hoje, muitos falariam: rapaz, eu sou azarado. Eu cheguei no lugar errado, na hora errada. Não é mesmo? Mas Simão chegou ali na hora certa, no lugar certo, para ajudar a carregar a cruz de Cristo. É na história desse homem improvável, amado, que quero basear as minhas reflexões de hoje. Tem um momento que nós passamos por um processo e não entendemos o porquê desse processo. Mas Deus está na direção. Pedro estava pescando. E ali o Senhor falou: olha, a partir de agora, você não mais pescará peixes, sim, será pescadores de homens. Mateus estava na coletoria, cobrador de impostos. E o Senhor falou: me siga. E assim houve um processo de todos os discípulos, todos eles foram transformados. Até mesmo Judas foi transformado. Só que Judas depois o traiu. Mas houve uma transformação em todos os discípulos, transformação e preparação. Houve um processo na vida de cada um dos discípulos. E conosco não é diferente, todos nós temos um processo na vida do Senhor.
A Bíblia diz, amado, que uma multidão acompanhava Jesus e no meio daquela multidão o soldado pega justamente quem? Simão, um homem que vinha do trabalho, vinha do campo. Eu imagino Simão vendo aquela multidão ali, foi dar uma olhada, curioso, para saber o que estava acontecendo. E ali ele foi pego de surpresa. Certamente Simão disse naquela hora o que eu e você dizemos muitas vezes quando somos colocados em um processo que não entendemos. Certamente houve no coração de Simão muitos questionamentos de uma situação que ele não estava compreendendo. No entanto, amado, a Bíblia diz que ele carregou a cruz de Jesus até o Calvário. Mas a partir da história de Simão, quero dividir com você 4 lições de como o processo tem o poder de transformar nossas vidas. Simão ali não entendeu. Pô, estou vindo do meu trabalho, estou cansado, trabalhei o dia todo, vim aqui apenas para ver essa multidão, o que está acontecendo. E chegando ali, o soldado romano pega ele para carregar a cruz de Jesus. No momento que Jesus não estava mais suportando, carregando aquela cruz. Imagine a situação de Simão. Chegou no lugar, para muitos, chegou no lugar errado, na hora errada. Mas depois de todas as situações, Simão chegou, foi na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Assim como nós, quando reconhecemos o alto preço de Jesus, tomamos a decisão certa, na hora certa, no momento certo. Para ser transformado através do processo de vida, aprenda que, primeiro, sempre há um propósito por trás de situações que não entendemos. Nós não entendemos o propósito de Deus. O processo, como será o processo. Às vezes será num piscar de olho e tudo bem. Assim como foi com Saulo de Tarso. Foi transformado. Com outros, o processo é diferente, é mais doloroso. Assim como foi com Simão. Ele estava cansado, estava vindo do campo. Não imaginaria ter que carregar aquela cruz pesada. Sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Olha o que a Bíblia fala sobre Simão. Eles os forçaram a carregar a cruz. Marcos 15, 21. Eles o forçaram, pegaram, olha, você vai carregar esta cruz. Mas eu estou cansado, cheguei no campo agora, você vai carregar esta cruz. Simão não quis entrar nesse processo. Ele não pediu para carregar a cruz. Ele foi forçado e colocado nesse processo. Há processos, amado, que Deus nos coloca, nós não entendemos porquê. Mas tudo é um propósito. Há processos na vida que você não queria, que você não quer viver, mas que você foi colocado neles. Você entrou nele para Deus trabalhar na sua vida, saiba disso. É o processo de Deus, você tem que entender como é o processo de Deus. Ele não entendeu nada, porque no meio da multidão, ele é o escolhido para carregar a cruz. Por quê? Dá para entender? O que esse tal Jesus fez para que ele viesse carregar a cruz? Ele nem conhecia, nem sabia nada da história. Simão, amado, achou que estava apenas indo participar de mais uma festa, de mais um movimento, e às vezes estava ali até por curiosidade, aproveitar para arrumar um bico, ganhar algum dinheiro extra, mas Deus tinha um plano maior na vida dele. Ele não sabia que ao carregar aquela cruz, ele ia passar por um processo de transformação de vida. Deus tem um plano maior por trás do processo que você não entende. Pode ter certeza disso. Isso, Romanos 8, 28 diz assim, ó, e sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Toda pessoa tem que passar por um processo, toda pessoa tem um propósito. Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Para ser transformado através dos processos da vida, mas aprenda que
Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Uma das lições mais preciosas que podemos aprender está na verdade de que Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. A pessoa precisa estar em movimento. Pedro estava pescando. Mateus estava cobrando impostos. Paulo estava indo para matar cristãos. Então todos eles estavam em movimento. Simão estava vindo do trabalho. Se tem algo que atrai Deus, amado, são as mãos ocupadas. É gente que se movimenta, é gente ocupada, é gente que está fazendo alguma coisa até nos processos mais difíceis de sua vida. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre Simão. Ele passava por ali chegando do campo. Ele estava trabalhando. Por que Simão? Quando olhamos para a Bíblia, aprendemos que toda vez que o Senhor vai fazer algo novo na vida de alguém, essa pessoa estava em movimento, estava trabalhando, estava se mexendo, estava fazendo algo. Se tem algo que pode impedir você de viver algo novo, amado, é a acomodação. Deus não vai fazer nada novo em sua vida enquanto você não vencer a inércia, enquanto você não decidir sair da acomodação. Deus falou, ide e pregar o evangelho. O ide é o quê? Tomar a iniciativa, é dar o primeiro passo e ir pregar o evangelho. Ser evangelista. Pegar a sua boca, evangelizar, fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Enviando a mensagem. Através do YouTube, através do Facebook. Através do WhatsApp. Eu estou trabalhando, eu estou evangelizando, dessa é a minha maneira. É o propósito que Deus está colocando em minha vida para poder evangelizar. Enquanto alguns ficam ali entre quatro paredes em um tempo, esperando que alguém vá até aquele tempo, Deus me usa para poder espalhar. Se tem algo que pode impedir você de viver algo novo, é a acomodação. Deus não vai fazer nada novo em sua vida enquanto você não vencer a inércia. Enquanto você não decidir sair da acomodação. O ide é isso. Ide pregar o evangelho a toda criatura, toda Judéia, Samaria, até os confins da terra. Abrir a sua boca e pregar o evangelho. Ajudar alguém, não importa quem. O grande inimigo do novo de Deus, amado, é a inércia do homem. Ficar parado. Se acomodar, não vou me envolver. Não vou pregar o evangelho. Não vou frequentar a igreja. Aí fica difícil. Você fica inércio, fica parado, fica estagnado. Amados, para ser transformado através de processo da vida, aprenda que você é um servo para aliviar a dor do próximo. Deus nos usa como instrumento. João 15,16 é bem claro. A palavra de Deus fala assim, ó. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vades, deis fruto, que o vosso fruto permaneça. O Senhor não nos escolheu porque nós somos os tais, o bambambam. Não. Foi pela sua misericórdia que Ele nos escolheu. E não nos escolheu por acaso. Ele nos escolheu com um propósito de pregar o evangelho. Não foi nós que escolhemos o Senhor. Foi Ele que nos escolheu e nos nomeou para sermos evangelistas, para pregar o evangelho a toda a criatura, toda. Você, amado, você é um servo para aliviar a dor do próximo. É a mão amiga ali, ó, levando a palavra, orando, intercedendo, ajudando. Enquanto levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo carregá-lo atrás de Jesus. Lucas 23, 26. O que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Aqui eles colocaram a cruz nas costas, fazendo carregar atrás de Jesus.
todo processo que transforma a minha vida envolve servir pessoas, amados. Simão foi o ombro de Jesus naquele momento. Levou o peso para Jesus em um momento. Aliviou a dor de Jesus em um momento. Você pode fazer isso por alguém? Ele levou a carga de Jesus, suportou o peso. Ele foi um instrumento de bênção, doou o tempo, a força, o ânimo, a obra de Cristo. Não imaginamos, amado, a dimensão do que Deus faz quando nos permitimos ser doadores e abençoadores, mesmo enfrentando os nossos processos. Jesus é bem claro, quando você ajuda alguém, você está ajudando a Ele. Quando você alimenta alguém, você está alimentando a Ele. Quando você veste alguém, você está vestindo a Ele. Então ajude alguém, não importa a quem. Para ser transformado através do processo da vida, mas aprenda que você precisa enxergar além do imediato. Você precisa enxergar, ajudar aquela pessoa naquele momento, sabendo que no futuro, ele também irá ajudar alguém. É um processo, um ajudando o outro. Lá em Romanos 16, 13 fala: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Alguns estudiosos chegam a citar Simão na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Havia ali Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, Tetrarca e Saulo. Você vê que ali um ficou ajudando o outro na Antioquia. E ali foram todos profetas e mestres. Simão foi mestre, ficou ajudando o outro. A Bíblia cita que toda a família de Simão, amado, se converteu e se tornou bênção na vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele cita seu filho e sua esposa dentre os cristãos da mais alta consideração em Roma. A Bíblia fala como este homem deixou um legado para seus filhos. Seus filhos foram cooperadores comprometidos na obra de Deus. Diante disso, entenda uma coisa: a cruz que você carrega hoje será instrumento de salvação de muita gente da sua família. A cruz que eu carrego hoje é instrumento para a minha família. O testemunho que eu dou hoje é instrumento para a minha família. O peso da dor de hoje que você carrega será alívio e cura na história de pessoas, amado. Todo o processo que eu estou passando, que você está passando, vai nos ajudarmos no amanhã. O processo de regeneração é difícil. A pessoa ser regenerada é difícil. Ele é transformado, ele é santificado, ele é separado, é difícil, ele tem que renunciar a tudo. Renúncia, amado, é cruz. Jesus foi bem claro: quem quiser vir após mim, não é que se mesmo, toma a sua cruz e siga. Pegar a sua cruz e seguir a Jesus é renunciar a tudo. Conclusão: creia que situações trágicas, dores e perdas podem gerar um novo e abençoado tempo de Deus na sua vida. Creia nisso. Eu falo isso com experiência própria. As situações trágicas da minha vida, as perdas da minha vida, vieram gerar um novo tempo abençoado por Deus. Aquela situação trágica, humilhante, amado, levou Simão a conhecer Jesus. Foi o que aconteceu comigo também, um momento trágico da minha vida. Me levou a conhecer Jesus. Antes do seu encontro com Jesus, Simão era religioso, eu também era. Aliás, nem religioso eu era, não tinha religião nenhuma. Mas depois de encontrar-se com Cristo, recebeu comunhão, vida nova e salvação, de forma que toda a sua família foi impactada e salva. Eu falo isso também com experiência. Eu fui um Simão da vida. Passei por situações trágicas, por um renovo, uma transformação, uma regeneração, uma santificação, uma separação. Amar, aquele dia que Simão queria esquecer
tornar-se inesquecível. A vida de Simão sofreu uma reviravolta física e espiritual. Simão teve uma vida transformada. Assim como eu tive uma vida transformada. O apóstolo Paulo teve uma vida transformada. E os demais discípulos do Senhor, todos eles tiveram uma vida transformada. Tiveram que passar por um processo de Deus. Portanto, abra seu coração, entregue seus caminhos ao Senhor. Peça a Ele para transformar a sua vida. Tirar você do fundo do poço, desse lamaçal que você está vivendo. E tenha a vida transformada. Carrega a cruz. Renuncie tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? Eu creio que Deus já falou conosco através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor com Extra transformada. Vida transformada. Amém? Medite nessa palavra, medite nesse louvor. Vamos orar? Peça ao Pai transformar. De dentro para fora, transforma-me, Senhor. Amém. Me rendo a Ti, com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, e uma nova história. Uma nova história, peça ao Senhor para transformar a sua vida, dar um reset, um recomeço, uma nova história, uma transformação. Tem que passar pelo processo. E você por si só não pode passar por esse processo. Você dá ajuda do Criador de todas as coisas. Amém? Peça a Ele para transformar a sua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez te dou graça, te louvo, te exalto. Te agradeço, Pai, pela transformação que Tu fizeste em minha vida, pelo processo que o Senhor fizeste eu passar. Eu precisaria passar por esse processo para ter uma vida transformada, para me tornar uma nova criatura, para ser regenerado, para ser transformado, para ser separado. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez e está fazendo em minha vida. Peço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa e faça com ele o que o Senhor fez comigo, o que o Senhor fez com o apóstolo Paulo, que o Senhor fez com os demais apóstolos, transformou a vida deles. Que essa pessoa também venha ter a vida transformada, regenerada, santificada e separada. Que ele venha carregar a cruz, renunciar a tudo aquilo que não te agrada e venha viver conforme os seus princípios, fazendo a sua vontade, reconhecendo o seu processo. Que ele venha reconhecer que precisa passar pelo seu processo. Assim como um vaso passa na mão do oleiro. Transforma essa vida assim como o Senhor transformou a minha. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por tudo que tens feito, que está fazendo e que irá fazer. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltar é Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Todos que seguem Jesus precisam ter a vida transformada. Você não pode seguir Jesus com a mesma vida de antes, uma vida de pecado, uma vida de coisas do passado, uma vida de religiosidade. Não pode, é preciso ser transformado. Simão era uma pessoa que vivia no campo, era um religioso, e passou ali apenas para ver o movimento. E ali ele foi chamado a carregar aquela cruz. Para muitos ele chegou no lugar errado, na hora errada. Mas para o propósito de Deus ele chegou na hora certa, no momento certo. E carregou a cruz na hora certa. A Bíblia relata que Simão foi transformado e a família dele foi transformada. Lembra do carcereiro lá em Atos dos Apóstolos? Paulo e Silas precisaram ir para aquele lugar. Precisaram ser açoitados em praça pública para ser preso. E lá dentro da cadeia, ele levar a palavra para aquele carcereiro, conforme Atos 16:31. E eles disseram àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ali toda aquela casa foi salva. Simão foi salvo. Eu fui salvo juntamente com a minha casa, com a minha família.
Agora tudo teve que passar por um processo, e ainda há processo ainda para ser consertado na minha família. E eu creio que Deus irá transformar, Ele já está trabalhando, estamos passando por processo. Amém? Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, e Satanás jamais irá permitir que você venha ser transformado ou transformada. Portanto, entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Basta crer. Se crer, verás a glória de Deus. Amém? Não se deixe levar por Satanás. Então, bom dia, fique na paz e Deus na direção sempre. Deixe Ele transformar sua vida. Simão teve uma vida transformada. Eu tive uma vida transformada. Os discípulos tiveram a vida transformada. Saulo de Tarso teve uma vida transformada. E Deus também quer transformar a sua. Você vai precisar carregar a cruz em certo momento para passar por esse processo. Só que essa cruz não é a que Jesus carregou e nem a que Simão carregou. Essa cruz são as renúncias daquilo que não agrada a Deus para nós termos uma vida transformada. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre.